Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. O título da mensagem, mas queria fazer-te esta pergunta porque o título é uma pergunta. Não respondas. Quão valioso és tu? Quão valioso és tu? Quero contar também outra coisa. Tenho um grave problema com meias. Okay? Tenho um problema gravíssimo com as meias. Normalmente tenho lá 2 gavetas na mesinha de cabeceira e quando a minha esposa traz a cesta da roupa com as meias, normalmente elas já vão todas desencontradas porque eu vou deixando uma meia por aqui e outra meia por ali, não é? A responsabilidade é minha, não é da esposa. E depois a seguir atafulho para lá as meias todas e aquilo é um grave problema. Às vezes, quando está a minha mãe em casa, que nos ajuda muitas das vezes, confundo as minhas meias com as meias de algum dos meus filhos, não é? Então aquilo é grave e às vezes uma pessoa quer calçar aquelas meias, não é? E muitas das vezes, por acaso, hoje trago umas meias que são as 2 iguais, mas o que acontece muitas das vezes é que não casa, ou seja, levamos uma meia, se calhar são pretas ou se calhar são azuis, mas não são do mesmo par, não é? E a gente, quando não encontra uma coisa, normalmente o que é que fazemos? Andamos por ali assim. Se é uma coisa, principalmente, que nós valorizamos, às vezes parece que não tem grande significado as meias, mas, na realidade, às vezes há um par de meias que, simbolicamente para nós, tem um grande valor, não é? Às vezes pode acontecer com as calças. Podes ter várias calças, mas somente há um ou dois pares que é aqueles pares que tu queres sempre vestir, não é? E aquilo torna-se certamente muitas vezes valioso. Eu, por acaso, tenho 2 ou 3 pares de calças que são exatamente uns iguais aos outros. Provavelmente a grande diferença é que uns estão mais usados que os outros, mas são iguais. Não é? E então, quando tu não encontras uma coisa, realmente às vezes falta-te, porque depende do valor que tu lhe dás àquilo que tu não encontras. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar-nos uma vez mais diante de Ti. Tivemos o privilégio, Senhor, de poder adorar-Te, buscar a Tua face, Senhor. Senhor, como diz o louvor, Senhor, se nós somente pudéssemos imaginar, Senhor, o que é estar na Tua presença, não saberíamos, Senhor, se cairíamos de joelhos, Senhor, se poderíamos cantar, mas, Senhor, seria maravilhoso, Senhor, e será maravilhoso aquele dia que estejamos diante de Ti. Não sabemos qual vai ser a nossa reação, Senhor, mas se pudéssemos somente imaginar, Senhor, o quão bom é caminhar, meu Deus, lado a lado contigo, Senhor. Se somente pudéssemos estar face a face contigo, qual vai ser a nossa reação? Senhor, nesta manhã, Senhor, eu peço-te, Senhor, que nós, Senhor, tenhamos a humildade, Senhor, para despejar-nos de nós mesmos, colocar-nos, Senhor, diante de Ti e que a Tua palavra encontre lugar, Senhor, no nosso ser, no nosso coração, Senhor, e vai-nos transformando, Senhor, e nos ensine, Senhor, verdadeiramente o quão valioso nós somos. No nome de Jesus, amém. Amém? Em Lucas 15, queria convidar-te para falar acerca desta parábola. Não é uma, são três parábolas. Mas, nomeadamente, em quase todas as Bíblias, podemos sentar-nos. Em quase todas as Bíblias, quando tu abres a Bíblia no capítulo 15, tu vês, normalmente vês parábola da ovelha e da dracma perdida. E depois, mais adiante, quando chegamos ao verso 11, vimos a parábola do filho pródigo. Amém? Quantos conhecem estas parábolas? Eu queria que nós fôssemos ao verso 8, para vermos uma forma, vou tentar fazê-lo o mais breve possível, vermos aqui o que acontece a uma mulher. Podemos dar-lhe um nome a esta mulher? Podemos, hipoteticamente, dar-lhe um nome, ok?
Bom dia a todos. Vamos dar-lhe hipoteticamente o nome a esta mulher, ou seja, não sei se há aqui alguma não chamada. Vamos chamar-lhe Susana. A Susana tinha 10 moedas. Aqui diz, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, que eram 10 moedas, se perder uma dracma, se perder uma moeda, e a Susana tinha 10 moedas e perdeu uma dracma. E aqui Jesus propõe esta parábola dizendo, não acende ela uma luz, uma candeia, e varre a casa e busca, e quero que tu tomes nota da palavra diligência. E diz, e busca com diligência até a achar. Quando nós vamos anteriormente à parábola da ovelha perdida, é sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha perde-se, descarreia-se, e diz, não deixará ele no deserto as 99 e não vai após da ovelha perdida até que venha a achá-la. Então eu quero que tu memorizes estas duas coisas. Até que a venha a achar, e aquela mulher, que era a Susana, que tinha 10 moedas, e perdeu uma das moedas, e o que é que ela fez? Acendeu uma luz, provavelmente uma candeia a azeite, como põe aqui uma candeia, que era azeite, e começou a varrer a casa, até que com diligência pudesse achar a moeda. Agora façamos este exercício com um exercício matemático. 99 tem mais valor do que 1. Sim? 99 é mais do que 1. Quase todos temos valores matemáticos. O que é que é mais? 1 ou 99? Okay. O que é que são mais? 9 ou 1? 9, ok? Mas tanto o pastor como esta mulher determinaram aplicar-lhe outro tipo de valor. Mas aqui seriam 10 moedas e eram 10 dracmas, e relativamente, agora eu não tive o tempo para apanhar acerca do estudo do valor da dracma, mas todas as dracmas tinham o mesmo valor. Ok? Mas ela entendeu dar-lhe tamanho valor a Susana, àquela moeda, que não parou até que a encontrou. Então a premissa da mensagem é, quão valioso és tu? Ou qual é o teu valor? A palavra de Deus ensina-nos que o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje por sempre, significa que aquilo que Ele foi, Ele é e sempre será, não deixará de ser. E isso é aquilo que determina o que é infinito e eterno. E nós não podemos valorizar o infinito nem o eterno. Não temos a capacidade. A palavra de Deus ensina-nos que mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Agora, se nós formos ver realmente, por exemplo, uma moeda, quem é que lhe atribui o valor? Quem é que atribui o valor à moeda? E não... A Casa da Moeda. São neste momento as balanças de valores que determinam que o dólar subiu ou que o euro é imposto, que antigamente era imposto da quantidade das reservas de ouro dos países. Hoje, enfim, é de acordo às taxas de rácio que dão aos países as empresas que trabalham com rácios. E dizem, pois, este país, de acordo ao PIB, de acordo ao potencial da sua dívida pública e do seu orçamento e do seu balancete, pois a sua moeda vale tal. E então buscou-se, por exemplo, na Europa uma moeda única. E o que acontece aqui nas dracmas é que o valor das dracmas eram únicos. Eram o mesmo naquele sítio, como noutro sítio qualquer. Quem tivesse uma dracma, valia uma dracma. E esta mulher tinha 10 dracmas, mas, no entanto, parece que ela começa a atribuir mais valor à dracma que ela não podia encontrar. E então ela propõe-se em começar a procurá-la de uma forma diligente, significa de uma forma pronta, de uma forma a correr, quase que de uma forma incoerente, porque vamos ver, ou seja, se tu terminas por perder uma moeda que levas no bolso, e vamos imaginar que levas 10 moedas de 1 euro e perdes uma moeda. Pá, na realidade, tentas achá-la, mas se calhar não pões tanta diligência em achá-la. Porquê? Porque tu ainda tens outras 9. E
Começas a raciocinar, perdeu-se a pena, mas não a consigo achar, a vida continua, ainda tenho 9. Então quem realmente determina o valor da unidade somos nós. Amém? Tu é que determinas o valor de uma unidade, de uma meia, de uma moeda, de um par de calças. Porque se calhar um par de calças velho para ti tem muito mais valor do que um par de calças novo. Entendamos, por exemplo, uma moeda. Uma moeda por si mesmo pode fazer alguma coisa? Okay, vamos acompanhar. Tu achas que uma moeda... Eu, por acaso, não tenho aqui nenhuma moeda. Oh, tenho, por acaso tenho aqui uma moeda. Esta moeda, por si mesmo, não pode fazer nada. Se eu a tenho no meu bolso, o que é que ela pode fazer? Nada. Ela começa a ter valor quando eu agarro na moeda e emprego essa moeda e começo a mexê-la e uso-a para pagar ou adquirir aquilo que seja. E então aí a moeda passa a ter um valor atribuído. Estamos entendidos? Uma moeda que esteja dentro de uma caixa registradora já foi determinado o valor, mas, no entanto, como está dentro daquela caixa registradora, a moeda por si mesmo não pode fazer nada. Eu gostava que nós lêssemos, mas vamos lê-lo um bocadinho mais à frente. Aqui Deus implicitamente está a deixar algo bastante claro. Todos nós dizemos que nós por nós mesmos nada podemos fazer, não é? Amém? As pessoas muitas vezes tentam fazer qualquer coisa por elas mesmas. Determinam objetivos, determinam certas e determinadas coisas, mas muitas vezes, independentemente com o Senhor ou seu Senhor, algumas alcançam-no por força, mas provavelmente aquilo, quando se alcança, deixa de ter um certo e determinado valor. Mas todas e qualquer moedas, como todas e qualquer pessoas, passam a ser valorizadas quando alguém as usa. Amém? Então muitas vezes no nosso meio dizemos, não, é que sinto-me usado. E na realidade, quando nós estamos a ter um uso, uma função, significa que alguém nos está a atribuir um valor. Amém? E aquilo que Deus está aqui a dizer, na realidade, através de uma ovelha, através de uma moeda que a Susana perdeu, a tarefada, perdeu uma moeda, a Susana perdeu uma moeda. E Deus está a tentar dizer-nos que o valor de essa moeda ou dessa ovelha, que simplesmente, vamos pôr, diz comigo, unidade, é infinito. O valor de uma unidade, de uma só pessoa, de uma só ovelha, de uma só alma, independentemente de qual seja o estado em que se encontre, é infinito. E infinito significa que é eterno. Amém? Então, Deus olha para nós e Ele considera-nos, independentemente do nosso estado de uso, estamos a ser usados, se não estamos a ser usados, se estamos a fazer isto ou se estamos a fazer aquilo, Ele atribui-nos o valor de infinito, eterno, um valor que nós não podemos calcular. Amém? Na realidade, o valor da moeda é infinito, é eterno. Na realidade, o valor teu e meu é eterno, é infinito. Amém? E o infinito nós não podemos dizer que é 1, nem que são 2, nem que são 100. Podemos explicar o infinito? Podemos explicar o infinito? Não podemos explicar o infinito. Diz que o Espírito pairava sobre as águas e o que é que aconteceu? E Deus, que já era... Imagina-te que tu tens um filho que à noite, quando tu oras com ele e vais pô-lo na cama, começa-te a perguntar: pai, como é que é isto? E Deus quem é que criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele já era. Como é que é, pai, isto? Deus já era. Não, mas pai, explica. Não, Deus já era, sempre foi, Ele é e será, porque é Ele que cria todas as coisas. Amém? Mas isto é uma afirmação perentória, mas é difícil
E isto aqui manifesta exatamente o infinito e a eternidade. Amém? Mas acerca da moeda, houve uma ocasião que está escrito em Marcos 12, simplesmente se quiserem tomar nota, do 13 ao 17, em que vêm uns fariseus, vêm a Jesus. Alguns dos fariseus, diz a palavra, e dos herodianos, vieram a Jesus para tentar apanhá-lo numa palavra, para tentar tentá-lo. E a primeira coisa que começaram a fazer foi a passar-lhe lustre, a dar-lhe graça e a dizer-lhe, bom, sabemos que és um homem de verdade, que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens, significa os homens para ti são todos iguais, amém? A unidade é a unidade para ti. E com verdade ensinas o caminho de Deus. E então fazem-lhe uma pergunta. Escuta lá uma coisa, Jesus. Será que é lícito que nós paguemos tributo a César ou não pagaremos? Pagaremos ou não pagaremos? Entendamos agora aqui. Porquê é que eles fazem esta pergunta? Diz a palavra de Deus porque eles estavam a tentar apanhar a Jesus. E de acordo à tradição judaica, eles naquela altura estavam numa espécie de cativeiro ou pseudo-livre, que era a forma que os romanos tinham de estender o seu império. Aí chegavam, tomavam a parte política da coisa e depois deixavam que as demais pessoas governassem de acordo às suas costumes. Mas eles determinavam qual é que era a moeda e a moeda naquela altura era cunhada com a imagem de César. E então aquilo para os judeus, para os hebraicos, ou seja, César era uma espécie de idolatria, porque César era declarado como o deus dos deuses da mitologia romana. Era o César, qualquer um que fosse Nero ou outro qualquer, ou que fosse Júlio, todos eles eram César, era o Deus Supremo de Roma. E aquilo que terminava naquela história e ao longo da história, era que as moedas eram sempre cunhadas com a cara dos imperadores, dos reis. Ainda hoje, quando nós vamos, por exemplo, em Inglaterra, todas as libras, notas e não desnotas e moedas, estão cunhadas com a face da rainha. E aquilo é o que lhes, de alguma maneira, faz com que atribui um valor. Significa, é o que dignifica a coroa, é o que dignifica, e aquilo é sinónimo de autoridade, de honra, de soberania, de valor. E eles fazem-lhe esta pergunta, porque aquilo para os judeus não podia ser, era uma idolatria. Eles não podiam ter aquela moeda como uma moeda, mas era-lhes imposta. E então eles fazem esta pergunta a Jesus. Amém? E o que é que fez Jesus? Diz, claro, ele conhecia a hipocrisia. E diz, inclusive, porque é que vocês me estão a tentar. Mas há aqui algo muito interessante. Ele diz, traz-me a moeda. Dá cá a moeda. E eles trouxeram a moeda. Ele diz, trazei-me a moeda para que ele veja a moeda. Quer ver a moeda? Como é que é a moeda? Eles trouxeram-lhes. E então Jesus propôs-lhes outra pergunta. De quem é a face que está nesta moeda? E de qual era a face? Era a face. E eles responderam, eles disseram, diz a palavra do Senhor, é César. Em seguida, no verso 17, que parece desproporcional, Jesus responde-lhes desta maneira, dai, pois, a César o que é de César. E a Deus, o que é de Deus? E ficaram maravilhados, porque eles ficaram sem capacidade de argumento. Quem é a imagem? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que Jesus estava a dizer, ok, a imagem da moeda é de César. Então, isso significa que se deve pagar o tributo a César. Mas depois diz assim, mas escutem bem, não se esqueçam de dar-lhe a Deus o que é de Deus. Noutras palavras, Jesus estava-lhe a dizer, vamos ler Gênesis 1, 26 e 27, que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo terem uma amena conversação, provavelmente a beber um Nespresso ou um café Delta, lá no céu estavam os três juntos, sentados à mesa, e decidiram fazer o homem, diz a palavra do Senhor, também disse Deus, façamos o homem, diz comigo, a nossa imagem, conforme
a nossa semelhança, tem Ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, vírgula, diz, a imagem de Deus o criou. Porque é que ele aqui repete duas vezes, criou Deus à sua imagem, vírgula, à imagem de Deus. E se nós formos procurar aos textos originais qual é a tradução, ele está a dizer, nós fizemos o homem e mulher, de acordo à nossa imagem, tal como nós. E partilhamos com o homem a nossa natureza. Aquilo que ele estava a dizer aos judeus é, ok, aquilo que é de César, pois a César, mas não te esqueças no caminhar do vosso caminhar na vida, quando vocês vejam aquilo que Deus criou, que foi o homem, dá-lhe aquilo que é Deus, porque no homem está impressa a natureza de Deus. Porque Deus não decidiu somente fazer o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, parecidos, mas decidiu compartilhar com eles a sua natureza. Amém? Eu pergunto, ou tu perguntas-te, porquê é que nós todos somos capazes de contar histórias e inventar histórias? Porque as pessoas que escrevem guiões, as pessoas que escrevem livros, normalmente contam histórias, e as histórias que mais se vendem são as histórias nas quais, em todas, há implícito que há alguém que é bom e alguém que é um vilão, que é mau. Sim? É o que mais se vende, ou seja, tu vais, qualquer história sempre irradica-se que há sempre alguém que tem uma natureza que é um bocado má, está predisposto ou propenso a fazer o mal, mas no entanto aparece sempre alguém que deseja fazer o bem e que é o Salvador, é como que aquele que vem livrar a batalha e vem safar. Também nós, na nossa forma de estar sempre na vida, nós temos absoluta consciência do que é o bem e do que é o mal. E isso é o imprint. O imprint é aquilo que está impresso dentro de nós. Mesmo que nós não confessemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, sabemos o que é o bem e o mal. Amém? Porque é que grande parte das vezes, nós quando fazemos alguma coisa mal, mesmo quando não conhecemos a Jesus, sabemos deliberadamente que aquilo que estamos a fazer é mau. Isso está a manifestar que nas nossas vidas há a impressão da natureza de Deus. Porque nós fomos feitos à sua imagem e Ele compartilhou connosco a sua natureza. E nós fomos feitos únicos. Significa, mesmo os gêmeos, vais ver que não são iguais. Não têm o mesmo temperamento, não têm o mesmo caráter. Por muito similares que sejam a nível estético, inclusive têm diferenças. Amém? Mesmo nós, entre o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, vamos encontrar sempre que há coisas que são diferentes. Nós, entre os nossos dois olhos, vamos ver que há sempre alguma coisa que não é exatamente igual. Inclusive na própria dimensão. O nosso braço direito às vezes é mais gordo que o esquerdo. E assim ao contrário, porque nós somos feitos todos de uma forma única. E esse declarar de Deus imprimir connosco e em nós, partilhando a sua natureza, é aquilo que atribui o valor infinito, quer a ti, quer a mim. Por isso ele diz aquilo que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus. O que ele estava a dizer é chamar-lhes a atenção para a criação de Deus. E a criação de Deus, embora Deus também tenha criado todos os animais, e é bom hoje ver que há muitas organizações que defendem os direitos dos animais. Claro que sim. Porque são criaturas que foram formadas por Deus. Amém? Estamos aqui? E é bom tratar, ou seja, quando alguém manifesta no seu coração tratar de salvar um animal que está a passar, sei lá, está ferido, ou um animal abandonado, é bom, manifesta alguma bondade, algum tipo de preocupação. Mas a maior manifestação de amor que uma pessoa pode ter é preocupar-se com alguém que tem a natureza de Deus. Porque os animais foram criados por Deus, da mesma maneira que o homem foi criado por Deus. Mas a grande diferença de um animal para um homem é que o homem tem não só a imagem de Deus, e é parecido com Deus, incrível, não é?
senão que também Deus partilhou com ele a sua natureza. Deu-nos a capacidade de diferenciar o bem do mal. Amém? Vou pôr-vos isto de outra maneira. Todos aqueles que nós temos filhos, nós olhamos para os nossos filhos desde pequenino ou quando temos bebés e dizem: uau, este é o meu bebé. É meu. E nós temos os nossos filhos e gostamos de dizer, onde é que vamos? Às vezes, estás a ver o meu filho? Estás a ver o meu filho? É o meu filho. Aquele é o meu filho. Agora imagina, por exemplo, que ele vai... o tipo joga bem a bola, É o meu filho. Estás a ver aquele... Olha, estás a ver a minha filha? Vês como ela sabe fazer aquelas coisas? É a minha filha. Ei, pessoal, é a minha filha. E nós temos honra em dizer, este é o meu filho. Ou não? E nós começamos a atribuir sempre o valor, e é normal que, inatamente, nós queremos dar a primazia aos nossos filhos. Agora eu quero relembrar-te que Deus é pai. Deus não é mãe. Bom dia. Deus é pai. E aquilo que Deus se preocupa mais é em atribuir e valorizar os seus filhos. E muitas das vezes cometemos grandes erros. Não, para que os nossos filhos superem aquelas nossas expectativas, muitas vezes metemos debaixo de grande pressão e às vezes inclusive chegamos a desvalorizá-los, a diminuí-los, a rebaixá-los. Isso é mau. E vamos ver aqui em mais algumas histórias, de certa maneira, assim tenho 25 minutos, em 20 minutos consigo tratar tudo isto, para que possamos encontrar realmente o porquê das coisas e aquilo que devemos ou não devemos e entender o valor que damos ou não damos às pessoas, a começar pela nossa própria família. É sempre bom poder recordar aos nossos filhos o quão valiosos ou quão valerosos eles são para seus pais. E podemos pensar assim, sim, mas isto quando se portarem bem. Não é? Não é assim que pensamos? É assim. E que tal que tenham o mesmo valor mesmo quando não se portam bem? Às vezes pode ser difícil de compreender que tu e eu temos um valor infinito, um valor que não se pode escrever, porque temos a natureza de Deus partilhada connosco, está em nós. Quando nós vamos ver esta história, vemos que esta mulher teve alguma dificuldade para achar a mulher. Não foi fácil. Ela teve que tomar ações. A primeira ação foi acender uma luz. Há um louvor que diz: acende uma luz, deixa brilhar. Acende uma luz no meio da escuridão. A luz de Jesus brilha em qualquer lugar. Então ela começa por acender esta luz para trazer mais claridade à sala. Nomeadamente as casas naquele tempo eram casas que não tinham mais que um compartimento. Então ela tinha um só compartimento. Aquela casa não tinha 2 quartos, ou não era um T2, ou não era um T3. Era uma casa que tinha um só compartimento e cujo chão não tinha nem alcatifa, nem soalho, nem parquet, senão que era feito de pedra. E ela começou a varrer, para ver se conseguia ouvir o tilintar da moeda, porque ela tinha as outras 9 guardadas. E então, na irregularidade de um chão de pedra, ela podia, estando atentamente, ver se encontrava a moeda. Da mesma maneira que nós vemos na história anterior, e aqui diz, e eu chamei a atenção a 2 palavras. Primeiro, aquele pastor que foi buscar a ovelha que estava perdida, deixando 99, até a encontrar. O problema é que muitas vezes, quando nós consideramos alguma coisa perdida, não estamos dispostos a procurá-la até que a encontremos. Ok? Da mesma maneira, não estamos dispostos, como teve esta mulher, a ser diligente e a tomar as ações necessárias para encontrar aquela moeda que estava perdida. E aqui eu quero
ir ao significado da búsqueda, da procura. Porque há muitas pessoas que tendem a pensar algo acerca de Deus. Diz, bom, Deus, enfim, eu já não devo valer muito para Deus. Bom, na realidade, não sei, então, grande parte das pessoas, nós pela nossa própria cultura, pela forma como fomos educados, de certa maneira, implicitamente, numa cultura às vezes um bocado religiosa, pensamos que temos que fazer certas e determinadas coisas para ter um valor, para que sejamos dignos de ser achados ou encontrados. Agora as pessoas, inclusive, tendem a pensar que Deus desiste delas. E aquilo que eu quero dizer-te é que Deus não desiste de ti. Porque Deus não tem a palavra desistir no seu dicionário. Deus não desiste, Deus não se cansa, Deus sempre alcança. Amém? Ele é a esperança, a âncora da nossa salvação. Basicamente aquilo que Jesus estava a tratar de levar a mensagem ao povo escolhido de Deus, àqueles homens fariseus, e quero refutar-me ao primeiro verso que eu guardo sempre, que nunca, quase nunca, quando leio estas parábolas, leio este verso. Chegavam-se a ele todos os pecadores, que eram os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus, o povo escolhido por Deus, os escribas escolhidos por Deus, murmuravam dizendo, este recebe pecador e comem com eles. Não entendiam a ação de Jesus por Jesus juntar-se com pessoas de má reputação. Estamos aqui, amém? Ajuda-me um bocadinho. Então, Jesus, propensamente, andava com pessoas que não tinham boa reputação, que eram, de alguma maneira, rotuladas pelos demais como sendo pessoas que não eram dignas de serem encontradas. Significa, aqueles homens começavam a determinar o valor das outras pessoas de acordo às ações que elas tinham e a não estar de acordo com as suas tradições. Mas Jesus estava a tentar transmitir-lhes algo muito impressionante, que nós ainda hoje temos alguma confusão com isto. Jesus estava-lhe a dizer, pessoal, vocês não entendem o meu coração. Vocês não estão a entender a minha abordagem. Sim, são pessoas que têm atitudes menos próprias. Claro que sim, estão quebradas, estão perdidas. Como aquela mulher tinha aquela moeda perdida, como aquele pastor tinha aquela ovelha perdida. Mas se vocês virem como aquela mulher fez, aquela mulher é o trabalho da igreja, tem que ser de uma forma calorosa, silenciosa, diligente, agarrar na varrer, acender a luz de Jesus, agarrar na vassoura, no Espírito Santo de Deus, para começar a varrer a sua casa, a ver se houve tilintar aquele que estava perdido para encontrá-lo e voltar a colocá-lo ao pé dos outros 9, porque aquele que estava perdido só faz sentido quando está junto com os outros. Quando está separado, não tem sentido. Por isso é que é determinado como perdido. Não se lhe dá um valor de quanto é que ele vale, senão determina-se-lhe perdido. O pai, quando voltou o filho, que é considerado pródigo, que estava disposto simplesmente já a não ser considerado como filho, senão como empregado, ele fez uma grande festa e disse ao seu irmão, que não tinha entendido nada, porque ele tinha trabalhado sempre com... E disse, pai, a mim nunca me fizeste uma festa. E ele disse, não, filho, mas tudo aquilo que eu tenho é teu. Mas este teu irmão estava perdido. O outro estava a comparar valores. Estava a dizer, mas afinal eu por aquilo que eu faço vale mais que o outro. O outro também tinha caído numa mesma forma de raciocínio. Pai, deixa-me fazer aquilo que seja, nem que eu seja um empregado, para que volte a estar ao pé de ti. E o pai disse, não é uma questão de valor. Uma questão é que ele estava perdido e agora é achado. Amém? Mas o grande problema é que nós adquirimos esse tipo de mentalidade. E outro problema é que nós começamos a categorizar as nossas ações e pensamos que pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, por aquilo que fizemos ou fazemos, Deus já desistiu deles. E isso foi aquilo provavelmente que o filho pródigo pensou, por isso é que ele disse, pai, deixa lá ver se eu faço qualquer coisa. Mas o problema é que não está no valor, está na natureza. E a natureza do filho, a natureza da ovelha e a natureza da mulher está implícita, que é a natureza de Deus, porque Ele fez-nos à sua imagem e semelhança. Amém? E atribuiu-nos um valor infinito.
E Deus vai buscar-te incansavelmente. Incansável. Ou seja, não vais conseguir resistir, porque Ele não vai desistir. Ele vai continuamente perseguir-te, por causa que em ti está parte da sua natureza. E isso às vezes pode ser algo que nos reconforta, mas também de certa maneira pode ser algo que ao mesmo tempo é incómodo. Eu quero dizer-te que hoje estás aqui porque Deus ainda não desistiu de buscar-te. Ainda não desistiu. Ele persiste. E muitos de vocês estão aqui e continuam de certa maneira a interromper o programa que desejariam estar a fazer, o teu programa pessoal. E quando Deus te interrompe os teus programas pessoais, tu perguntas, mas porquê é que isto não está a acontecer? Mas porquê é que estas coisas me vêm? E então o Senhor diz-te, olha, eu estou a varrer, eu estou a procurar-te, eu tenho saudades de ti, tu és meu, eu amo-te. E como nós temos muitas das vezes também uma percepção do amor que está equivocada, tendencialmente temos a tendência a dizer, mas Senhor, deixa-me da mão. Se eu sou só mais um, se tu tens tantos, se criaste tantos, porquê vens sempre atrás de mim a chatear-me? Sim, mas eu volto a dizer-te sim, mas a mim o que me importa é que tu és meu, eu criei-te, tu tens impresso na tua vida a minha natureza e eu não vou desistir até que tu estejas em casa. Não vou desistir. E então esquecemos daquele fator que Deus é Pai. Amém? E muitas das vezes, nós tivemos más experiências com os nossos pais naturais. E às vezes temos más experiências com os nossos pais naturais. E espelhamos isso. Não, Deus é Pai, porque é que me está a chatear? Mas afinal a Bíblia parece que é um conjunto de regras, é um conjunto que me mantém preso. Não, e consideram estar presos quando na realidade a Bíblia chama-nos à liberdade. E é na lei, é quando nós nos leitamos na casa do Pai que temos a plena liberdade de estar com Deus. E esquecem-se das palavras que Jesus também diz aos fariseus, recordando qual é o pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe ou uma serpente. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois vós, se sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E é o Espírito Santo que te revela o valor infinito, eterno, indescritível que tu tens para Deus, estejas encontrado ou estejas perdido. Sejas santificado pela sangue de Cristo ou estejas em pecado. E é aí que eu quero também continuar. Para chegarmos a isto. Quando Deus nos persegue, isto causa-se de certa maneira desconfortável e embaraçoso. Às vezes nós vimos à igreja, não é? Dizemos, queria ter uma manhã e tal, mas de certa maneira às vezes chegamos a um ponto em que nos sentimos embaraçados. Sentimos embaraçados de dizer que vamos à igreja, que vamos buscar ou vamos encontrar-nos com Deus. Ao contrário, devíamos sentir gozo. Agora eu quero que tu imagines comigo uma coisa. Que imaginasses a Susana, que ela estava lá em casa. E quando ela estava em casa, tu chegavas à casa da Susana, porque eras vizinho da Susana, e tocavas-lhe à porta. E vias, mas Susana, desde manhã que andas nisto, pá. Andas aí com a vassoura, pá. Mas o que é que se passa? E ela vira-se para ti e diz, olha sim, pois desde manhã que ando com a vassoura e vou seguir. Parece que não faz sentido. Mas, Susana, se tu ainda tens 9 moedas, pá, porque é que estás-te a preocupar com uma moeda? E ela continua e responde, sim, as 9 que eu tenho, mas eu seguirei a buscar até que encontre aquela que perdi. Isto na nossa mentalidade e no nosso dia a dia parece que não faz sentido. Nós chegamos a pensar desta maneira, Deus somente ama aqueles que lhe retornam o seu amor. Muitas vezes chegamos a pensar isso.
Deus ama aquele que lhes retorna ao Senhor. Muitas vezes é algo que vem à nossa mente. Mas estamos a falhar em entender o amor de Deus. Porque a primeira coisa que nós devemos ter que entender é que o amor de Deus é totalmente desproporcional. É de tal forma amplo, profundo, alto, que não tem proporção. E nós gostamos de ter as coisas tudo proporcionadas. Tudo aquilo que saia daqueles limites que nós tratamos de estabelecer, deixa-nos como que se nos tirassem um tapete debaixo dos pés. É como, por exemplo, imagina-te aqui há alguns jovens aqui no nosso meio, e alguns jovens menos jovens. Agora, tu imagina, tu estás a jogar a bola, vais a um jogo de futebol, não é? Lá na escola e tal, foste da turma e está lá o teu pai a ver-te, não é? E tu até não jogas lá grande coisa de futebol, pá, o teu filho até não joga lá grande coisa de futebol, mas o pai está ali, pá, e quer que o filho marque um gol, pá, aquele é o meu filho. E o pai sai das bancadas, vem cá para baixo, para a linha, ao lado da linha branca, que é o jogo da escola, não é da federação, não é? E de repente o miúdo, sem querer, a bola vem-lhe parar aos pés e começa a tropeçar e vai, e o pai vai lá, vai, remata, ele dá assim um tropeço, dá um toque na bola, é gol! Uau! E o puto se calhar está ali porque meteram-no ali a jogar a bola, ele não sabe o que é a bola e muitos deles às vezes não sabem o que é que significa um golo. Mas a importância para o pai é tão grande que fica desproporcional, até tira a camisa e estão lá as mães e as mães começam a... Enfim, vamos poupar essa parte, não é? Porque alguns ficariam embaraçados, alguns ficariam muito orgulhosos, enfim. Mas na realidade eles estavam a atribuir valor àquilo que o filho estava a fazer. Mas não era por ele ter marcado um golo, era por ser o seu filho. Não era pelo golo, era por ser o seu filho. E isto é a imagem de Deus, que continua numa linha da tua vida, mesmo quando tu não tens comunhão com Ele, Ele continua a correr ao lado da linha da tua vida e não vai cansar-se. Diz, eu não vou parar. E tu dizes, mas pá, estás-me a embaraçar, Senhor, eu não quero que tu andes aqui, pá, deixa-me lá seguir com a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Pá, Senhor, eu tenho um plano e um projeto para ti. Diz o Senhor, não, deixa estar, não te preocupes comigo, Senhor. Vai, deixa estar. E o Senhor continua a correr ao lado da linha até que seja marcado o golo. Até que tu entendas o amor deles. E por fim, a moeda foi considerada perdida. Ok? Estava perdida. E por estar perdida, fez que essa mulher, diligentemente, não devagarinho, não... enfim, deixa lá ver se encontro, senão diligentemente tomasse ações para a encontrar. Mas eu quero agora que tu notes uma coisa. Porquê é que se trata aqui de uma moeda? Porquê é que aqueles fariseus vieram com aquela moeda fazer-lhe a pergunta, vieram fazer-lhe a pergunta se era lícito pagar impostos ao César. E Jesus pede que lhes tragam uma moeda. E perguntou-lhes que face. A moeda, independentemente que esteja perdida, que não se encontre, que seja difícil de ver onde é que está, seja difícil de ver em que estado é que está, se está suja, se está amolgada, continua a ter impressa aquilo que lhe atribui o seu valor. Estás a perceber? Independentemente de qual seja o teu estado, independentemente de tu queiras resistir-lhe a Deus Pai, independentemente de tu penses que podes ter um valor altíssimo, ou um valor médio, ou um valor baixíssimo, aquilo que determina o teu valor é a natureza de Deus impressa, porque foi Ele que te criou, Ele te entreteceu desde o ventre da tua mãe, Ele te conheceu e fez-te maravilhosamente, diz o salmista. E mesmo que tu não vejas a moeda, como aquela mulher não o via, a mulher continuava a ter a moeda continuava a ser a sua imagem impressa. Mesmo que a moeda estava deslocada, estava fora de sítio, porque devia estar ao pé das outras 9, isso não fez com que perdesse a impressão daquilo que lhe dava o valor.
E é por isso, por exemplo, todos nós conhecemos, os fariseus não puderam entender. E trouxeram uma mulher, diz a palavra de Deus em João 8, trouxeram uma mulher a Jesus, uma mulher que encontraram fora do seu lugar. Encontraram-na num quarto que não era seu, com um marido que não era seu, a adulterar. E eles agarraram naquela mulher, rodearam-na, trouxeram-na para uma praça. Provavelmente a mulher não estaria nua, provavelmente estaria embrulhada num lençol. Foi a única coisa que provavelmente teve tempo para fazer, para cobrir o seu... Porque diz a palavra de Deus literalmente que eles apanharam-no no ato do adultério. Em João 8. Todos vocês conhecem esta história, não vale a pena refraseá-la muito, não é? Mas os fariseus não conseguiram entender, porque eles estavam a determinar o valor daquela mulher. E estavam a atribuir-se a eles outro valor. Eles estavam a dizer, esta mulher já não tem valor. Ou melhor, esta mulher já não tem o mesmo valor que nós temos. Porque eles atribuíam o valor às pessoas de acordo com aquilo que elas faziam. Estamos aqui. Prestem-me um bocadinho de atenção, se faz favor. E nós fazemos o mesmo. Nós atribuímos o valor das pessoas de acordo com aquilo que elas fazem. Mas bem, ainda incorremos no erro de muitas vezes atribuirmos a identidade às pessoas por aquilo que elas fazem. Não lhe chamamos João, chamamos-lhe João o eletricista. Definimos a sua identidade naquilo que ele faz. Não lhe chamamos Luís Miguel, chamamos-lhe Pastor Luís Miguel, porque estamos a atribuir-lhe a identidade daquilo que ele faz. E estes homens trouxeram a mulher, e ao trazê-la e colocá-la diante de Jesus, para que ele pudesse deliberar, para ver como é que era, a tentar outra vez mais que Jesus contradizesse a lei da Torá, e começam-lhe, de alguma maneira, a pôr aquela. E aquilo que nós temos que entender é que nós, na nossa cultura, validamos as pessoas em base àquilo que elas fazem. E identificamos-as, muitas das vezes, em base àquilo que elas fazem. E aquilo que eu estou a dizer não é que quando as pessoas fazem alguma coisa bem, não as honremos. Não é? Normalmente há pessoas que são conhecidas por... fizeram coisas heroicas, realmente corajosas, valerosas, não é? E então identifica-se aquela pessoa com um ato heroico. Estão aqui? Eu não estou a dizer que isso está errado, isso evidentemente está bem, a palavra de Deus ensina isso, ou seja, honrado aqueles que devem ser honrados, os vossos, é um mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrados os vossos pastores, honrado aqueles que vos precedem na fé. Honrai-vos uns aos outros. Não há nada de mal nisso, mas bem, é algo absolutamente necessário numa cultura sã. O problema não é que nós enrolemos as pessoas quando elas fazem algo meritório. O grande problema é que desvalorizamos as pessoas quando nós acreditamos que aquilo que elas fazem não é suficientemente meritório, não é suficientemente meritório, ou não é suficientemente bom, não vai de acordo realmente às expectativas que nós teríamos dessa pessoa. Isso é que está errado. O errado não é honrar. O errado é quando a pessoa não faz algo suficientemente bom, de acordo aos valores dos quais nós vivemos, nós começamos a desvalorizá-la. Mas a palavra de Deus diz-nos em Efésios 2, 8 e 9, todos nós conhecemos esta Escritura, mas parece que a fazemos um bocado vã, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Vocês não conseguem atribuir a vós mesmos a salvação por muitas coisas que façam. Vocês não conseguem atribuir a vocês mais valor, por muito que vocês façam as coisas ou tratem de as fazer muito bem, porque isso é um dom, uma dádiva de Deus, não vem de obras para que ninguém se jate ou para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, somos dele, temos impresso nas nossas vidas o DNA de Deus, criados em Jesus Cristo para boas obras. Fazes boas obras porque fores criado em Jesus Cristo, e essas obras dizem a seguir, as quais Deus de antemão já as tinha preparado para que nós
andássemos, o sinónimo correto do grego é participássemos nelas. Da mesma maneira que Ele nos fez partícipes da sua natureza. E é a sua natureza que nos atribui o valor. Mas aqui encontramos aquela mulher cujos pastores, os reverendos, os copastores, os diáconos daquela igreja decidiram valorizar por um ato incorreto que ela cometeu. E nós pensamos, eles estão, de certa maneira, a julgá-la. Claro, não, eles estão-se a julgar a eles mesmos, porque eles estão a considerar-se melhores que ela. E vão tentar que Jesus imita. E quando nós vamos, todos nós sabemos mas sabemos que 2 vezes Jesus se coloca de joelhos e a segunda permanece. Mas aqui, o grande detalhe não é porque Jesus se ajoelha, é porque Jesus coloca o dedo na terra. E a última vez que Deus colocou o dedo na terra, antes daquela única vez que Jesus o fez, foi no Gênesis, quando Ele agarrou, tocou o pó e do pó fez o homem à sua imagem, à sua semelhança e imprimiu, partilhou nele a sua natureza, que é aquilo que lhe atribui o valor. Amém? E nós esquecemos de ver estes detalhes. E então começamos a determinar o valor das pessoas por aquilo que elas fazem. E sim, muitas vezes nós sabemos que há atitudes que são incorretas. Claro que sim. E não está mal identificar a atitude incorreta. O que está mal é desvalorizar, rebaixar a pessoa por algo que ela fez. Muitas vezes a moeda não se podia encontrar. Mas ela continuava, vamos sempre à moeda, porque a moeda continuava a ter a mesma imagem. Significa, a moeda continuava a reter o seu valor. Não estava sujeita ao capitalismo. Tinha o mesmo valor. E é por isso que quando Jesus estava aí, vê os fariseus a querer apedrejá-la, ou seja, eles estavam a dizer, esta mulher já não tem valor, temos é que apedrejá-la de acordo à lei. Temos a morte. Ele traz-lhes a recordatório. Há pensamentos que provavelmente dizem, pensadores da Bíblia, que provavelmente começou a dizer os pecados que eles tinham cometido. Não vou entrar em probabilidades. Vou entrar no que aquilo que literalmente a Bíblia disse. Jesus colocou-se de joelhos e colocou o seu dedo na terra. E aquilo que ele estava a dizer era, povo escolhido, o vosso valor de serem escolhidos, na realidade, é porque eu, antes da criação, coloquei o meu dedo na terra e fiz-vos à minha imagem e à minha semelhança. Aí está o grande valor. E ele estava a dizer-lhes, apesar de que esta mulher tenha adulterado e é algo impróprio, é algo que vai contra os 10 mandamentos da lei mosaica, claro. Não é isso que declara o seu valor. Aquilo que declara o seu valor é que ela é minha. Amém? Faz sentido? Ela é minha. Ela pode estar perdida, pode estar quebrada, mas ela é minha. Eu não a fiz para que ela cometesse estes atos, mas da mesma maneira que não vos fiz a vocês, para que atuassem dessa maneira. Bom dia. Errado o que ela estava a fazer. Claro que era errado. Eu não a fiz com esse propósito, mas tampouco vos fiz a vocês com o propósito de pensarem que são melhores que ela. Ele está a dizer-nos, eu não vos fiz para que vocês vos magoeis uns aos outros. Eu não vos fiz para que vocês estejais em oposição uns com os outros. Eu não vos fiz para que vocês tratem de diminuir-se ou rebaixarem-se uns aos outros. Eu não vos fiz para que vocês vos acuseis uns aos outros. Eu fiz-vos para que vocês vos ameis uns aos outros. Para que vos honreis uns aos outros. Para que estejais de acordo uns com os outros. E dessa forma todo o mundo possa ver que eu fui enviado pelo meu Pai a este mundo. Eu não vos fiz para isto. E há pessoas hoje que podem estar aqui muitas das vezes e estão a sentirem-se desvalorizadas.
outras acusadas, outras a sentirem-se perdidas. Mas aquilo que eu quero dizer-te, em suma, que o Senhor te quer dizer com esta simples parábola, com aquele simples acontecimento, com aquele simples recordar do Gênesis da criação, é que Ele ama-te incondicionalmente. É que Ele te vai perseguir. E eu oro e desejo que nós, como organização, como igreja, nos juntemos àquela festa. Porque a Susana mandou um SMS, um WhatsApp, e publicou no Instagram, e publicou no Facebook, a dizer: festa na minha casa, tema, uma moeda perdida. E de repente alguns olharam para aquilo e disseram: mas uma moeda perdida? Isto agora é tema para festa? Sim, a questão não é que ela estava perdida, é que ela a encontrou. Uau, mas porquê é que ela está a fazer uma festa por causa de uma moeda que encontrou, se ela tinha mais moedas? Mas ela fez uma grande festa. Por isso, grande festa há nos céus quando um pecador se arrepende. Amém? E sai no WhatsApp. E eu espero que nós oremos, façamos introspeção da palavra de Deus, para que tenhamos o valor, neste caso não o valor, não, tenhamos a valentia para sabermos qual é o nosso valor e qual é o valor que Deus atribui a todos nós que fomos criados à sua imagem e semelhança e com o qual Ele partilhou a nossa natureza, e que não definamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Imagina-te a celebrar esta festa. Por isso é que nós devemos ser uma comunidade que parece que não faz sentido. As comunidades que parecem que fazem sentido são aquelas que permeiam, valorizam aqueles que de alguma maneira aparentemente respondem ao amor de Deus. Parece que fazem sentido, mas nós devemos ser uma comunidade que parece não fazer sentido. Uma comunidade que entende o valor daquele que está perdido. Uma comunidade que entende o valor daquele que está desinteressado, daquele que está no culto e está aparentemente desencorajado, que está no culto e está a dizer: não, provavelmente queria perder tempo, mas não é de acordo com aquilo que ele possa exteriorizar com uma mensagem corporal, ou inclusive é de acordo com aquilo que eu possa dizer pela sua própria boca. Então uma comunidade como nós deve ser uma comunidade que não faz sentido, uma comunidade que faz festa, porque encontra a meia que desejava encontrar lá na casa. Uma comunidade que não se cansa de procurar a moeda perdida. Uma comunidade que não se cansa de procurar a ovelha perdida. Uma comunidade que sabe atribuir o valor que Deus atribui às pessoas. E fazer isso dá sentido, dá direção àquilo que Jesus escreveu. E termino com duas escrituras que todos nós conhecemos. Uma delas está escrita em João 3,16 e a outra também está escrita em João, mas foi na primeira carta de João. Diz que Deus amou de tal maneira é de uma forma tão inexplicável, tão abrangente. Deus preocupou-se por aquela moeda. Não por o que é que aquela moeda podia comprar, mas porque naquela moeda estava impressa a sua face. Deus procurou tanto aquela ovelha, não pelo valor que aquela ovelha poderia ter em termos económicos, ou aquilo que poderia atribuir ao juntar-se ao rebanho, mas porque naquela ovelha estava impresso a sua genética, o seu sangue corria-lhe nas veias. E o Pai, Deus Pai, que é o Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida de variação, o qual dá boas dádivas, alegrou-se tanto quando veio aquele filho a correr para casa, embora ele viesse com ideias um bocado distorpadas e distorcidas, porque ele pensava que aquilo que tinha que fazer para alcançar o amor e a simpatia do Pai era trabalhar para ele, era fazer: Pai, eu vou trabalhar para ti, para te fazer orgulhoso de mim. E o Pai não se importou com essa, nem ouviu essa frase.
que o pai fez foi abraçar o filho, o qual despedaçou os seus corações. Tragam uma túnica branca, tragam o melhor anel, tragam as alpercatas melhores que haja, matem o cordeiro, o novilho mais gordo e façamos festa, porque este meu filho estava perdido e agora está encontrado. E Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida, tenha valor intrínseco, eterno, valor infinito, desde sempre e para sempre. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele não o enviou para julgar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. E em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor. Como é que nós vamos definir o amor? Como é que nós vamos conhecer o que é o amor? Não é uma paixão. Não é um fogo que arde sem se ver. Não. O amor é manifesto nisto, que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu-nos valor. Cristo deu-nos sentido. Cristo deu-nos natureza para que nós possamos dar a nossa vida pelos irmãos. E aqui isto parece que deixa de fazer sentido. Mas, no entanto, é neste valor em que tudo faz sentido. Agora, aquele que possuir recursos e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?